Olá, turminha. Vamos aqui fazer a nossa correção da nossa atividade de ciência. Atividade essa que vocês vão encontrar no seu livro do PNLD na página 63, 64, 65. Aqui na página 63, ele iniciou com a pergunta: o desafio do acesso à água potável. Você acha que todas as pessoas têm acesso à água potável? Converse com seus colegas sobre o assunto. Então, como vocês estão distantes dos colegas, essa conversa pode acontecer na família, com membros da família, certo? E é interessante primeiro você entender o que é água potável. Água potável é aquela água limpa e própria para beber, própria para o consumo humano, certo? Ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não tem sabor. Desculpa, ela é uma água própria para o consumo. Então, gente, aqui vocês devem ter lido, vocês viram o drama de comunidades ribeirinhas que vivem na Amazônia sobre as águas, como a imagem mostra, mas que não têm acesso à água potável. Como assim, tia? Tanta água que eles estão? Exatamente, eles têm muita água, mas essa água nem sempre ela é própria para o consumo, ou seja, ela é potável. E com a necessidade, eu até estou lembrando bem agora do comentário que eu fiz com essa página com a minha turma do ano passado. Eles ficaram assim horrorizados quando eu disse: muitas famílias são carentes, não têm saneamento básico, então eles terminam que fazendo suas necessidades, xixi, cocô, tudo nessa água, o que torna ela imprópria para depois o consumo. Entendeu? Porque eles, mesmo vivendo sobre as águas, não tem água potável, porque a necessidade, a dificuldade de ter acesso à terra ou de encanamentos, eles fazem todas as suas necessidades nessa água. Então, isso a torna poluída e imprópria para o consumo. Mas como são comunidades carentes, algumas até fazem o consumo dela. Aí, como o texto falou, vem as doenças, né? As verminoses, principalmente para as crianças que têm imunidade mais frágil, como a cólera, hepatite, leptospirose, certo? Essas são algumas doenças. Então, ele até diz que a água é um direito básico, essencial à vida, mas infelizmente nem todos têm. Quando a gente pensa na região amazônica, a gente imagina que lá não tem esse problema de acesso à água potável, água pura, né? Mas tem sim. Então vamos agora à nossa atividade. Lembrando que essa atividade, gente, não é só dessa página 63, não. Ela é referente a toda a unidade, tá bom? Então aqui ele diz o seguinte, ó. Observe a tirinha a seguir. Faltou água. Aí o menininho diz: aqui em casa não tem esse problema. Quem diria? A solução caiu do céu. A gente percebe que na casa dele tem um sistema de captação da água da chuva que vai para uma cisterna, né? Muito comum na nossa região Nordeste, porque aqui na nossa região Nordeste é uma das águas mais potáveis que tem, é a água da chuva, né? Então vamos agora à atividade. Olha, porque a personagem diz que a solução para a falta de água caiu do céu? Porque na casa do personagem existe um sistema que armazena água proveniente da chuva por meio de cisterna. Então, aquilo que a gente tinha comentado, essa era a resposta correta, tá bom? A B. Captar e armazenar a água da chuva contribui para a economia de água. Assinale para quais fins podemos utilizar a água da chuva. Essa questão é uma questão que eu comentei com a minha turminha e a gente chegou a esse consenso que aqui na nossa região Nordeste, principalmente quem vive na zona rural, a água da chuva é ouro. A água da chuva geralmente eles têm para primeira necessidade, que é beber, cozinhar, lavar alimentos. Aqui ele colocou vários outros usos
a gente percebe que é mais para quem mora na rua, né? Ó. Você pode também fazer isso, mas não é comum aqui você chegar na zona rural e ver a pessoa pegando água da cisterna para lavar ambientes externos, como calçadas e pisos. Nem lavar carros e máquinas. Irrigar jardins e hortas, dar descargas em vasos sanitários. Tudo isso a pessoa pode fazer, mas no caso onde a água da chuva não é a água de se beber, né? Aqui na nossa região Nordeste é o contrário. Isso a gente faz com qualquer outra água, mas a água da chuva é a nossa água potável, é aquela água que a pessoa do campo tem mais limpa. Então, geralmente ela utiliza para beber, para cozinhar, né? Para lavar os alimentos. Mas não que as opções estejam erradas aqui. Eu percebi assim, que é porque aqui deve ser a casa que tem uma cisterna como uma água extra, né? Uma água extra, uma pessoa que tem acesso a uma água comprada para beber e tudo mais. Não é o caso da nossa região Nordeste. Principalmente quem mora no campo, quem tem uma cisterna é vida, é a água mais pura que tem, certo? Então vamos lá. Na questão C aqui, ele trouxe como se fosse uma cruzadinha e diz assim, ó, assim, agora siga o código e descubra um cuidado que devemos ter em relação à água da chuva. Então aqui você deveria cruzar, né, ó. Ele deu aqui uma colunazinha com linhas, colunas, e você deveria cruzar para descobrir o segredo. Por exemplo, aqui B1, você vai B, linha B, coluna 1. Que letrinha você encontrou? O N. Então, você colocaria o N aqui, ó. C2. Aí você vinha aqui na linha C, descia na coluna 2, encontraria a letrinha A. Então, você colocaria a letra A aqui. B3. Aí você B, linha B, coluna 3. Descia aqui, ó. Você encontraria a letrinha O. Então, a palavrinha que você formou foi não. Seguindo essas regrinhas, você teria essa dica, ó. Não beber água da chuva sem tratamento. Ou seja, mesmo ela estando lá na cisterna, cobertinha, antes de beber, é indicado filtrar ou ferver. E também a questão de adicionar o cloro, né? Aqui na zona rural, os moradores da zona rural recebem da nossa vigilância sanitária, da agente de saúde, um clorozinho para adicionar nas cisternas. Vamos aqui à questão 2. A água é uma das principais substâncias presentes no corpo humano. Ela participa de diversos processos no nosso organismo. Organize as sílabas das palavras a seguir e descubra a importância da água para o corpo humano. Então, gente, aqui, ó, as sílabas vieram embaralhadas e vocês deveriam organizar. Então, essa palavrinha aqui, ó, transporte de substâncias. A frase ficaria essa. Vou dar uma agilizada aqui para ver se cabe tudo no mesmo vídeo, certo? A segunda frase, regulação da temperatura. Terceira frase, auxílio na digestão. Então, aqui são 3 dicas, né? Que a água serve para o nosso corpo, tá bom? Então, era só organizar as sílabas em cada palavra e depois montar a frase. 3. Marca um X nas atividades humanas que devem ser realizadas somente com água potável. Então, somente com aquela água limpa, né? Preparar alimentos, beber e lavar esses alimentos. Essas outras você pode fazer com água limpa, mas ela não precisa ser pura, né? Agora, beber, lavar alimentos, preparar alimentos tem que ser uma água bem potável. Continuando, questão 4. Podemos encontrar água nos seres vivos. Aqui a Terra falou, deu o exemplo do ser humano. 75% do corpo é água, né? A quantidade de água presente em cada ser vivo varia de uma espécie para outra. Ele deu o exemplo da melancia e de nozes, né? E perguntou qual das partes das plantas apresentadas acima
tem maior quantidade de água em sua composição. Então, pela lógica, gente, a gente já sabe que a melancia teria bem mais, né? Porque a gente percebe que quando você vai comer uma melancia, ela é praticamente toda água, ou parte líquida, né? B. Como você faria para investigar na prática qual delas tem mais água? Então, aqui a resposta pessoal, mas uma das possíveis sugestões, ele deu aqui, foi o seguinte. O aluno poderia responder que espremeria 2 porções de mesmo volume desse alimento, por exemplo, 1 quilo de melancia e 1 quilo de noz, para verificar a quantidade de água que sairia de cada uma delas. Ou bateria essas porções no liquidificador, ou espremeria, né? Essa é a correção, gente, da nossa atividade de hoje de ciências. Um abraço a todos.